Estamos aqui com mais um Design Instrucional Talks. Tem tanto tempo que eu não gravo que eu até esqueci o nome do podcast já. E hoje, gente, eu estou com um convidado que vocês têm que saborear. Você que está aí nos diversos cursos, seja da EBAC, da Descomplica, da Edugital, saboreie esse episódio, porque é um episódio que não é muito comum de acontecer. Uma pessoa desse gabarito vir aqui conversar, expor seus ideais, suas ideias, seus trabalhos e deixar com que alguém, como eu, faça perguntas, né? Um mortal de 31 anos fazer perguntas que eu sei que são relevantes para vocês aí, os mais de 10 mil alunos que nos acompanham. Eu estou aqui com nada mais, nada menos, ou ninguém mais, ninguém menos, que Romero Tori. Romero Tori, para quem não conhece, se você não conhece, já vai segui-lo nas redes. Ele é engenheiro, doutor e professor de livre docência associado 3 na USP. Mas ele também é consultor, autor e palestrante em tecnologias aplicadas à educação. A gente vai falar de alguns grupos que ele é membro aqui também de conselhos, já foi presidente da ABED, né? Eu vi um artigo lá falando que já foi presidente da ABED, e ele é membro do conselho da ABET Brasil e também trabalha ativamente na ABED, que é a Associação Brasileira de Educação à Distância. E se você não conhece essas instituições, você também precisa conhecê-la, independente do seu nível hierárquico aí na sua empresa, no seu trabalho, ou até mesmo se você estiver estudando, é muito importante conhecer essas instituições. Mas vamos lá. Romero, muito obrigado por aceitar o convite, falar aqui com a gente no DI Talks. E eu queria começar conhecendo melhor sua jornada. Como é que o Romero se tornou um professor doutor com esse monte de publicação que eu fui pesquisar lá nas suas publicações, nos seus artigos, tem tanta coisa que ficou até difícil de navegar tudo e entender tudo, mas me deu até vontade de voltar para a academia. Conta para o pessoal, como é que você chegou até aqui? Bom, Alan, antes de mais nada, eu quero agradecer o convite e dizer que, na verdade, é uma honra para mim ser convidado por jovens que vão levar o futuro aqui da educação no Brasil e no mundo, e eu ser lembrado por pessoas da nova geração. Fico muito feliz. Obrigado pelo convite, tá? Bom, só um complemento também com relação à referência que você fez de eu ter sido presidente da ABED. Na verdade, o presidente da ABED até o ano passado foi o professor Fred Clito, ele foi o fundador, é meu guru, ele participou da minha banca de doutorado, eu participei com ele da criação da Escola do Futuro na USP, do Núcleo de Pesquisa em Novas Tecnologias na Educação, chamado Escola do Futuro. Ele me convidou para ser membro do conselho da Escola do Futuro, e eu fiquei até, enquanto foi a gestão dele, eu fiquei lá participando do conselho deliberativo. Depois ele fundou a ABED, né, e levou a ABED por quase 30 anos, tocou a ABED, e agora ele passou o bastão para o professor João Matar, que é o novo presidente da ABED, que assumiu este ano. Eu fui e sou ainda presidente do Conselho Científico da ABED. Né? E como presidente do Conselho Científico, e não de toda a ABED, eu sou responsável também pela organização da parte científica do Congresso Internacional de ABED de Educação à Distância, o CIAED, o maior evento provavelmente da América Latina na área de educação à distância. E a próxima edição desse evento vai ocorrer em Brasília, de 15 a 18 de outubro, né? Então estão todos convidados. Acabei de fazer uma reunião com o Comitê Técnico Científico agora, dando os últimos retoques aí em todas as questões que nós vamos trabalhar a partir de agora, na seleção de trabalhos. Está aberta a chamada até 31 de março, tá? Está aberta a chamada de trabalhos científicos, trabalhos acadêmicos para o CIAED 2024. Tá? Muito É bom. só entrar na página e procurar na internet por CIAED 2024, facilmente você vai encontrar. Então, voltando aqui, feitos os esclarecimentos, muito obrigado. E eu não lembro qual foi a pergunta que você me fez. Sua jornada, como é que Minha você jornada. chegou até esse ser professor da USP, né, Sim, professor associado 3 e toda essa jornada legal aí? ok. Olha, eu me sinto privilegiado, porque hoje em dia é impossível alguém ter o privilégio que eu tive de entrar na USP como aluno e nunca mais sair de lá. Legal. Porque hoje, para você entrar como professor, você tem que ter no mínimo o título de doutor na USP. Na minha época, era possível você entrar sendo graduado, e aí Uhum. você iria fazendo mestrado, etc. Quando eu me formei,
eu já comecei a trabalhar na USP como engenheiro, numa fundação, a FDTE, então fazendo projetos lá e dando aulas em cursos de especialização. Então, eu me formei imediatamente, virei professor de cursos de especialização. Isso me ajudou a me manter na academia. Por isso que você vê muitas publicações minhas, porque eu publico desde quando eu me formei praticamente. Sim. Né? Meu primeiro livro foi publicado em 87, sobre Nossa. computação gráfica, fundamentos de computação gráfica, e foi provavelmente um dos primeiros livros em língua portuguesa sobre o tema computação gráfica. Não foi sozinho que eu publiquei, com colegas lá da Poli, Reginaldo Aracá, que é a Lúcia Filgueiras, e o meu orientador, o nosso orientador, o professor Massola, que me incentivou muito, foi meu orientador de mestrado, meu orientador de doutorado. Bom, e aí fui, porque eu fiquei lá como engenheiro até tirar o mestrado. Quando eu tirei o mestrado, surgiu uma oportunidade, porque a Poli abriu um novo curso de engenharia da computação e abriram muitas vagas. Eu me candidatei, me tornei professor da Poli, então com apenas 29 anos, Olha coisa só. muito difícil hoje de se conseguir, né? E Sim. ainda fazendo doutorado, não estava completo o meu doutorado. Ou seja, eu estou na USP há muito tempo, né? Nunca saí Virou de lá. ativo da USP. Exato. Um outro detalhe é que, ao mesmo tempo que eu estou muito imerso na USP, eu nunca estive 100% só USP. Foi um Uhum. diferencial na minha carreira também. Porque quando eu me formei, além de eu trabalhar como engenheiro na USP em meio período, no outro período eu montei uma empresa juntamente com meu sócio Reginaldo Aracá, que é colega de turma também. A gente começou a publicar software na área de computação gráfica, a gente conseguiu criar lá um ambiente muito bacana que transformava o DOS num ambiente multimídia, antes do Windows até, né? Olha Fez muito só. sucesso, a empresa chamava Softcad e o software chamava CLBC. Quando eu falo CLBC hoje, o pessoal mais antigo lembra do software, você certamente não. Não, infelizmente não. Mas aí, depois do doutorado, eu resolvi me dedicar mais à academia. Então, deixei de lado minha carreira de empreendedor e fui empreender no ambiente universitário. Então, ficando em tempo parcial na USP, eu nunca me tornei tempo integral na USP, até hoje eu sou tempo parcial. Isso me permitiu empreender em outras instituições, por exemplo, no Centro Universitário Senac. Eu trabalhei lá no Senac desde a criação do Centro Universitário, e aí assim foi. Eu criei faculdades, cursos na área de tecnologia e na área de educação, porque eu sempre atuei nessa área interdisciplinar. Como eu sempre gostei de dar aula e sempre gostei de tecnologia, tentei juntar as duas coisas. Então, na Escola do Futuro, eu participei de projetos de multimídia na área da educação, que foi tema do meu doutorado também, e na minha livre docência, que eu defendi uma tese de livre docência. Hoje em dia não é mais obrigatório defender uma tese, é opcional, mas eu optei por defender uma tese, Uhum. em vez de fazer um memorial, como também é possível. E a minha tese foi na área de tecnologias interativas na educação, reduzindo distâncias. Legal. E essa tese virou o livro Educação Sem Distância. Né? Então, a tese de livre docência, que eu defendi em 2003, que fez com que eu me tornasse professor associado da USP, pela, pelo Senac, pela editora Senac, virou o livro Educação Sem Distância, que agora está na Artesanato Educacional na sua terceira edição. E esse livro, como a gente estava conversando aqui antes de começar, Uhum. ele foi mais lembrado ainda durante a pandemia, porque eu falava É. coisas lá nesse livro que foi publicado em 2010. A tese foi de 2003. Eu já falava que nós deveríamos acabar com a dicotomia presencial à distância, virtual, físico, que a educação por natureza é híbrida e que a gente tinha que unir esforços para melhorar a educação, para melhorar, desenvolver novas metodologias, mas pensando de uma forma híbrida, tá? E não separando, como até há bem pouco tempo era, e alguns ainda insistem em separar como sendo coisas totalmente diferentes, a educação à distância ou a chamada educação presencial. Naquela época eu já falava que não fazia sentido em falar presencial apenas para atividades em espaço físico, porque a presença, conforme eu pesquisei lá naquela época, e eu coloco lá no livro, e foi muito lembrada durante a pandemia, e foi aí que também o livro começou a ser mais citado. Eu tenho quase 1000 citações já nesse livro, né? Nossa. Foi o fato de que
eu defendia essa união entre espaço físico e espaço virtual, e que presença é mais do que estar sob o mesmo espaço físico. Coincidentemente, nesta semana, eu vou começar uma série de stories e de interação com meus seguidores no Instagram. Para quem não me conhece, é prof.romero.tori no Instagram, prof.romero.tori. O link vai estar abaixo em todas as plataformas. Beleza. E aí, eu vou começar, então, justamente agora, uma sequência de stories para interagir com os meus seguidores sobre situações em que eles se sentiram presentes estando à distância e situações em que eles se sentiram distantes estando no mesmo espaço físico. Né? Eu começo Sensacional. contando 2 histórias minhas lá, de um professor muito legal que eu tinha, muito esforçado, um exímio pesquisador, super citado, respeitado como pesquisador, mas que não conseguia se comunicar. Eu fazia um esforço para entender o que ele estava falando, para me conectar, mas daqui a pouco eu já estava divagando, ou seja, as aulas dele eram muito distantes, estando no espaço físico. Por outro lado, eu conto um outro caso durante a pandemia, que foi quando eu precisei passar as minhas disciplinas que eram no espaço físico para o espaço virtual. E a gente conseguiu, em pouco tempo, a gente teve uma semana para fazer essa conversão, mas como eu já tinha essa abordagem de que é a metodologia que importa e não importa o espaço onde você atua, desde que você adapte a mídia à metodologia que você quer, eu consegui transferir as minhas disciplinas para o virtual sem alterar as minhas metodologias e conseguindo resultados até melhores do que eu obtinha no espaço físico. E a gente conseguiu ter avaliações muito boas, com os alunos se sentindo presentes. E o segredo de tudo isso é a interatividade, que é o que eu falo no meu livro. Né? O segredo para a redução de distâncias é a interatividade. Eu não reduzo distância colocando todo mundo sob o mesmo teto. Até porque quando você anda de metrô, você está próximo de todo mundo, mas está distante de todo mundo. Não é estar no mesmo espaço físico que garante a proximidade. A proximidade é uma questão psicológica. Isso é um conceito bem visionário, né? Que eu acho que vai ser importante para o que está vindo na educação, né? Exato. Por uma forma assim não desejável e triste, que foi a pandemia, algo que eu e outros colegas vinham defendendo faz tempo, acabou sendo demonstrado na prática, de que é possível você se aproximar estando à distância. Um artigo meu que começou a ser citado, de 2001 ou 2002, se não me engano, tem o título A Distância que Aproxima. E eu falava lá em 2001 ou 2002 de que citava situações, por exemplo, muitas vezes quem namora à distância acaba tendo um amor ainda maior do que namorar com o vizinho, né? Porque reforça mais o vínculo, você fica mais presente, acompanha, etc. E que você tem como aproximar estando à distância. E esse artigo voltou a ser citado durante a pandemia, porque de fato as pessoas perceberam algo que muitos evitavam por preconceito. Muito E, bom. surpreendentemente, só para completar isso aqui, desculpe eu estar discorrendo muito, mas Sem é um problema, tema tá que me excelente. empolga. Mas, infelizmente, a gente está vendo alguns movimentos agora, inclusive por parte de setores políticos e governamentais, no sentido de voltar à questão preconceituosa de que cursos à distância precisam ser regulamentados, precisam ser controlados, precisam isso, precisam aquilo, porque curso à distância é isso, curso à distância é aquilo. Claro que existem cursos à distância de má qualidade, Sim. infelizmente. Mas existem cursos no espaço físico de má qualidade. Né? Opa. Então, a gente tem que regulamentar e evitar cursos de má qualidade, mas não apenas cursos à distância, como se ser à distância seja um motivo para o curso ser de baixa qualidade. Né? Eu cheguei a dar fazer uma apresentação, participar de uma reunião no Conselho Nacional de Educação, coloquei essa minha preocupação, né? Está em discussão, porque o que eles querem é regulamentar uma portaria que já existe de diretrizes para cursos superiores à distância. E a ideia dessa reunião era que a gente desse sugestões de melhorias para essas diretrizes de 2016. Uhum.
A minha proposta foi que a melhoria seria eliminar essas diretrizes, porque nós já temos as diretrizes curriculares nacionais que valem para qualquer curso superior. E que o que a gente tem que fazer é discutir formas de melhorar a qualidade e avaliar a qualidade de cursos, sejam eles no espaço físico, sejam eles no espaço virtual. É sensacional, professor. Eu tenho algumas perguntas de alunos meus ou membros da plataforma, mas essa aqui é mais minha mesmo, que é um problema que eu tenho notado. No mundo inteiro está se falando, exceto na China, né? A China, os graduados e os doutorandos só aumentam, né? Mas no mundo inteiro a gente tem uma queda na crença pela academia, na crença de que um título de uma graduação, uma pós-graduação possam necessariamente ser um significado aí de melhor futuro, de melhor carreira, o que quer que seja. Vendo você falar, eu já sabia que isso estava errado, mas vendo você falar, eu vejo como você consegue se encontrar em novos postos sociais para fazer mudança e também consegue ajudar a passar leis, ajudar a orientar pessoas que vão criar essas leis por um simples, entre aspas, fato de você estar na academia, ter escrito muito livro e ser um doutor, que ainda tem é um título de peso. Como que a gente pode motivar esses jovens, e até não tão jovens, a perseguir uma carreira acadêmica, mesmo que seja paralelamente a uma outra carreira, ou até mesmo como integralmente, como o senhor fez, uma carreira acadêmica? Como é que a gente pode motivar ali na base, ou até mesmo orientar pessoas para que entendam que é possível? Porque o que eu vejo perderam a crença, mas muitos não veem como possível. Por exemplo, eu falo USP para muitos jovens aqui do interior de São Paulo. Minha cunhada entrou no mestrado da USP agora, né, na IT. E eu vejo as pessoas, nossa, com admiração, que, nossa, foi quase impossível isso. Realmente é muito legal, é admirável, mas não deveria ter essa visão de quase impossível, porque é uma faculdade pública, né, uma universidade do povo, né? Então, como é que a gente pode motivar e mostrar o caminho para esses jovens? Bom, em parte eu volto à questão do preconceito. Né? Então, existe preconceito com a educação à distância, existe preconceito contra a carreira docente. Uhum. Em alguns países que passaram do subdesenvolvimento para a potência, como Coreia, Vietnã e outros, você pode ver que o docente lá é muito respeitado. Aqui ele é motivo de chacota, né? Quando você quer tirar sarro de alguém que ganha pouco, é professor, Uhum. ou não tem trabalho, então vai dar umas aulinhas, se perder o emprego, vou dar umas aulinhas. Então, existe um desrespeito. A gente vê também pais que, diferentemente dos meus, que admiravam professores, eu sou filho de italianos, e eles Uhum. eram bem tradicionais com essa questão, eles admiravam, eles só tiveram oportunidade de fazer curso primário. Mesmo assim, vieram para o Brasil e conseguiram criar família e me dar estudo, tudo, e fizeram questão que eu só estudasse até me formar. Eles Que falam, não, a legal. gente trabalha, mas você tem que se formar, né? Porque nós não tivemos oportunidade, vamos dar para você. E eu me senti assim na obrigação de dar algum retorno para eles e para a sociedade também, porque durante a minha graduação eu fui bolsista. Eu era um aluno carente, eu não tinha Uhum. condição, meus pais não tinham condições de me manter na USP, curso integral, sem eu trabalhar, etc. Mas eu consegui bolsa lá da fundação, da qual depois eu fui trabalhar como engenheiro. A própria FDT me deu bolsa, depois eu trabalhei lá. Então, me sinto na obrigação de devolver para a sociedade todo esse privilégio que eu já disse que eu tive, de ter uns pais que investiram em mim e ter tido investimento de uma fundação que me manteve na escola. Tá? Aí, a partir disso, eu tento retribuir. Mas quando eu fui para essa carreira, eu não fui pensando, aqui eu vou ganhar mais, Uhum. aqui eu vou ter melhor retorno. Eu nunca pensei assim. Então, a gente precisa, primeiro, perder preconceitos, porque você pode, em qualquer carreira que você abraçar, você pode ser muito bem sucedido, independente da carreira. Você pode ser um professor super respeitado, um autor, etc, etc. Pode ser, de repente, um artista, qualquer área que você escolheu, Sim. que parece que não tem muita oportunidade, né? Mas, de repente, vamos supor, um balconista desenvolve lá suas habilidades e começa
a virar influencer de como atender bem cliente, e de repente ele pode ganhar muito e ficar famoso fazendo uma profissão que ele escolheu, que seria ser balconista, por exemplo, sem nenhum demérito para essa profissão, ou para Sim. qualquer outra. Então, primeiro ponto, quem escolhe profissão pensando que vai dar mais retorno, já está tudo errado. Começou errado. Por que está errado? Por exemplo, eu lembro que na minha época, eu comecei fazendo engenharia eletrônica, né? Porque ninguém queria fazer engenharia civil, porque estava o mercado na época de engenharia civil, não tá, muitos engenheiros civis desempregados e não sei o quê, então a concorrência para a eletrônica era muito alta. Mas eu não fiz a eletrônica por causa disso, eu fiz porque eu queria, eu gostava disso desde criança, fiz curso técnico em eletrônica e tal. Na eletrônica eu descobri a computação que eu nunca tinha visto na vida, eu nem sabia que existia um negócio chamado computador, eu descobri na faculdade, falei, não, é isso que eu quero. Agora que eu Descobri. conheci, e fui para a área de computação. Tá? Que legal. Agora, o interessante é que quando eu me formei, sabe o que estava bombando? Era engenharia civil, estava faltando engenheiro civil no mercado. Então não dá para você saber o que vai acontecer daqui. Se você olhar o que é agora, agora está demandando muito engenheiro, então vou fazer engenharia. Quando você se forma, pode ser que seja alguém profissional da área de meio ambiente ou de outra. A dica é: identifique aquilo que você realmente gosta de fazer. E uma coisa que eu identifiquei desde pequeno foi que eu gosto de dar aula. Legal. Tá? Eu tinha uma tia que dava aula de português, a saudosa tia Lourdes. Ela tinha uma plaquinha lá na casa dela, lá, leciona-se português. Tá? E, às vezes, ela tinha alunos, ou pais de alunos, que pediam para ela se ela não conhecia alguém que desse aula de matemática. Eu tinha 12 anos na época, ela falou, olha, eu tenho um sobrinho que ele é muito bom em matemática, mas ele tem 12 anos, eu posso falar com ele se ele pode ajudar a sua filha, etc. Tal. Ela falou comigo, falei, vamos lá. Eu, informalmente, ajudei, a menina foi bem, a mãe fez questão de pagar, etc. Depois outra aluna ela me indicou, etc. Até um dia que ela pôs embaixo lá, leciona-se português e matemática. Né? E eu passei a ser professor de matemática também, dando aulas particulares. E eu não pensei se isso ia ser um bom futuro ou não, mas eu investi naquilo que eu gostava, eu gosto de dar aula. Né? Então, a pessoa tem que ter vocação para ser pesquisador, a pessoa gosta, tem curiosidade, gosta de conhecimento, atrai conhecer novas coisas, está sempre fazendo perguntas, então é um perfil de pesquisador. É uma pessoa que gosta de ensinar o outro, de explicar, tem uma certa didática, tem perfil para professor. Invista nessa área, tá? Agora, a gente precisa de bons doutores, porque tudo isso que a gente vê aí, Google, Facebook, Meta, inteligência artificial, etc., só existe porque tem muitos doutores por trás disso, muitos pesquisadores desenvolvendo Sim. as tecnologias que as empresas agora estão popularizando. Elas mesmas, com empresas de inovação, no quadro delas, tem muitos doutores sendo contratados. Eu conheço muitos alunos, bons alunos, que estão trabalhando para a Meta, que estão trabalhando para a Microsoft, para a Google. Em todas essas empresas eu tenho contatos, eu tenho alunos, porque hoje o emprego ele é internacional, principalmente para nível de doutor. Sim. O mercado de um doutor não é só no nível nacional, tá? Ele é procurado, bons doutores são procurados em todo lugar. Agora, se você vai fazer doutorado pensando que isso vai melhorar o seu salário, esquece. É muito mais fácil você fazer cursos de especialização ou fazer certificações, porque aí você vai melhorar a sua empregabilidade de uma maneira mais prática, tá? Porque fazer doutorado não é uma coisa fácil. Inclusive, a pessoa que faz doutorado, ela atrasa bastante a sua carreira, porque durante o doutorado, para você fazer um doutorado bem feito, você tem que viver de bolsa. Sim. E aí você vai lá até, muitos até passam dos 30 anos, 34 anos, 35, às vezes 40 anos, fazendo doutorado ainda. Então, certamente essa pessoa está fazendo por vocação e não porque acha que isso vai dar mais retorno na frente, porque ele está deixando de ganhar agora vivendo de bolsa, fazendo sacrifício, tá? Mas se ele for um bom doutor, tudo isso volta depois. Volta em dobro depois, né?
Mas só ser doutor para ter o certificado não garante nada. Porque você faz o doutorado e fica com o certificado acomodado achando que eu ter o título vai me trazer emprego, não vai trazer nada. Essa pessoa que fez com motivação e engajamento é uma pessoa que publica, que vai estar produzindo e fazendo aquilo que se espera de um doutor. Não é o título de doutor que se espera, mas sim a atuação dele. Né? E você falou, não, mas tinha que ter vaga para todo mundo que quer ser doutor na USP. A gente tem que tomar um certo cuidado com isso. Não sei se foi exatamente não, o que não você falei falou. isso não. Eu falei que as pessoas têm medo. As pessoas têm medo porque, assim, é difícil chegar lá, porque realmente é um funil, né? Uhum. Que existe, os programas selecionam, você tem entrevista, tem que fazer um projeto de pesquisa, tem que encontrar um orientador. Não é uma coisa assim fácil, mas a gente não pode falar, então a USP tem que ampliar vagas de doutorado e todo mundo Não, eu quiser também ser não acredito doutor, nisso. porque não faz sentido, que você ia ter um monte de gente que ia querer fazer só pelo título, ia ser perda de tempo para todo mundo, para a USP, investimento governamental em pessoas que estão fazendo só por fazer. Não, tem que ter um funil mesmo, porque você tem que selecionar aqueles que de fato têm vocação e têm perfil para isso, porque o mundo não vai viver só de doutores. Você precisa ter doutores, bons doutores, mas precisa ter bons engenheiros, Sim. bons historiadores, bons sociólogos, bons artistas e tudo. Você precisa de todas as Tudo se profissões. complementa, né? Exatamente. Eu achei muito interessante esse trabalho de base, o senhor falou agora de retorno no investimento, né? Eu faço muita palestra em escola pública, onde eu tento falar para os jovens que têm esse interesse, têm essa curiosidade, que existe a possibilidade acadêmica. Né? Alguns estão até perseguindo elas já. E essa ideia de retorno no investimento ser necessariamente financeiro, que é algo que eu estou tentando bater na cabeça também, que o retorno no investimento pode ser um pertencimento, pode ser uma satisfação com a vida, pode ser um monte de coisa, e consequentemente o financeiro acaba vindo, né? Exatamente. Por exemplo, voltando ao reconhecimento de que eu sou um privilegiado, como professor, às vezes eu dava aula à noite. Aliás, eu ainda dou aula à noite. Ontem à noite eu dei aula, tá? Como eu tenho um perfil multidisciplinar, eu não dou aula só na engenharia, eu dou aula no design também. No design você tem cursos à noite, então às vezes eu dou cursos à noite. E durante a minha carreira eu dava aula à noite, mas eu tinha dias que a maioria dos meus dias eram de 3 períodos, manhã, tarde e noite. Né? Nossa. Então muitas vezes eu chegava para dar aula à noite extasiado, assim, cansado, realmente com as energias a zero. Já tive reuniões, trabalhos, que o dia foi muito estressante. Aí eu chegava para a aula e quando terminava a aula eu estava muito melhor do que quando eu comecei. Ou seja, a aula, para mim, me reanimava, me trazia mais energia, a energia dos alunos participando. Então aquilo para mim não era um peso. Sim. Quando o professor sente que aquilo é um peso, é porque ele está na profissão errada. Porque eu realmente, aquilo me carregava de energia. E como pesquisador, eu também me sinto privilegiado porque eu ganho para fazer o que eu mais gosto, que é aprender. Imagine você ser pago e bem remunerado para estar sempre aprendendo coisas novas. Né? Nossa, é o sonho. É um sonho. Então, para mim, é a melhor profissão do mundo. Mas Sim. quem não gosta de ficar pesquisando e aprendendo e prefere mais fazer, né? Tem um outro perfil que é aprender o mínimo necessário e depois fazer o máximo possível, é um outro perfil. Então você tem que entender qual é o seu perfil. O retorno, para mim, realmente, eu acho que eu teria competência. Eu comecei como empresário, eu teria competência para tocar uma empresa, para ganhar dinheiro. Eu sou um bom comunicador, eu sou um bom vendedor. Tá? Quando eu tinha empresa, eu lembro que às vezes o setor de vendas estava com dificuldade, eu ia lá e eu ajudava a vender. Então, tenho perfil para marketing, para vendedor, etc., não só para pesquisador. Eu saberia como ganhar dinheiro em outras áreas, De outras mas formas, eu preferi ganhar menos, não ser rico, mas me sentir satisfeito com a vida, sempre aprendendo coisas novas e me divertindo com o que eu estou fazendo. Me identifico com isso. Vamos, mais uma pergunta de um aluno nosso aqui. Dessa vez, quais são os grandes problemas da educação que você e outros colegas que você tem interagido têm tentado resolver para deixar a educação ou para ensinar as pessoas que vão ficar com o legado da educação a criar esse cenário ideal, né? A gente falou de algumas coisas bem legais de segregação do que é o online, do que é o presencial,
a definição de assíncrono, de síncrono também como algo que seja presencial. Achei muito legal isso, é visionário demais. Mas quais são os problemas que você já resolveu ou tem resolvido e está enxergando como potenciais aí, problemas que ao serem resolvidos podem dar um novo passo para a nossa educação em todos os níveis? Tá. Bom, existem muitos problemas, eu sou incapaz de atuar em todos, tá? Uhum, Então, humildemente, eu atuo em alguns deles, nesses legal. dos preconceitos, dos conceitos, das metodologias, da melhor forma de usar as tecnologias, de aproveitar melhor todos os meios que nós temos, de focar no aluno Muito bom. e não na atividade em si, tá? Quando eu comecei como professor, eu era simplesmente um engenheiro recém-formado. Tá? E na engenharia, na minha época, bastava você ser um bom engenheiro para ser contratado como professor. Tá? E aí podia acontecer de muitos professores serem como aquele que eu citei, do professor que era muito bom como pesquisador, etc., um ótimo engenheiro, mas era um péssimo professor, ele não tinha didática. Então, Uhum, ser um bom profissional não necessariamente o torna um bom professor. Né? E aí, teve um momento que a Escola Politécnica da USP tomou a iniciativa, no início da década de 90, de mudar isso, tá? De começar a dar formação pedagógica para engenheiros que são professores. E aí foi trazido o professor Marcos Maceto da PUC e outros profissionais para desenvolver atividades com os professores para a gente desenvolver melhor a didática. Isso me ajudou muito e muitos outros colegas. Tá? Primeira aula eu entendi a diferença entre ensinar e aprender, porque o foco que eu tinha era de ensinar. Então o esforço é todo meu, eu tenho que ensinar. Se ele não aprender, aí é um problema dele, digamos assim, porque eu dei a minha aula, eu fiz uhum, tudo que eu podia, eu fiz a minha parte do ensino, agora. Só que você ensinar sem verificar se o aluno de fato está aprendendo não adianta nada. E numa aprendizagem ativa, você coloca o aluno para aprender, você não tem tanta, digamos assim, tanto protagonismo na atividade, você supervisiona e atua onde precisa, mas o aluno está aprendendo. O que importa, afinal, é isso, é o aluno sim. aprender. E eu comecei a mudar o foco, menos aulas expositivas, mais atividade para os alunos, mais monitoramento, mais suporte ao aluno, do que aquela coisa de prova. Eu praticamente acabei com as provas nas minhas aulas, etc. Então, um dos pontos que precisa ser melhorado e que eu sempre atuei nisso e que eu tento ajudar é melhorar a capacitação dos professores na questão, nas bases mesmo da educação, que não mudam. Tá? Piaget ainda é atual, Uhum, Dewey ainda é atual, Vygotsky ainda é atual, Paulo Freire ainda é atual, e vários outros que vieram depois, né? Que a gente precisa aplicar tudo que esses visionários, esses educadores, esses pesquisadores desenvolveram, a gente precisa aplicar, porque a forma como a gente aprende é muito relacionada à forma evolutiva como a nossa mente se desenvolveu. Isso não muda da noite para o dia. Então a sim. gente continua aprendendo do mesmo jeito. A aprendizagem ativa era válida no século passado, é válido agora. Só que as formas que a gente usa para desenvolver essas metodologias estão mudando, as mídias. Mas as metodologias de aprendizagem ativa, de várias outras, continuam valendo. Então, o meu esforço é no sentido de ajudar os professores a resgatarem as bases da pedagogia, de como se aprende, de como se ajuda o aluno a aprender, juntando isso com os novos recursos. Porque se você tentar usar técnicas que funcionaram com você no passado, achando que vai funcionar com o seu aluno agora, esquece, porque as mídias mudaram, a Sim. cultura mudou. Um exemplo que eu costumava dar era aquele de que já está comprovado cientificamente que anotar ajuda a aprender. Né? Então, se você escreve, muita gente até hoje eu tenho esse hábito, só que eu não anoto em papel, eu gosto de usar aquele Eu ainda uso note. papel. Você ainda usa. Eu uso tablet ou então aquele note com a pen, porque Ah, eu legal. consigo escrever. Quer dizer, o meu bloco de papel virou o meu note. Né? Mas eu gosto de anotar também. Agora, muita gente
não você, mas gerações anteriores à sua, a minha principalmente, aprendeu copiando a lousa. Tá? E ao copiar a lousa, de fato a gente aprendia porque você tinha que refrasear muita coisa, ou Sim. repensar aquilo, e também seria a sua única fonte de consulta, basicamente, porque não tinha internet, nada disso. Mas não adianta eu dizer, então, como eu aprendi assim, é só chegar para os meus alunos e falar, olha, eu vou escrever aqui, vocês copiem, porque vocês vão aprender, porque cientificamente está comprovado que vai aprender. O máximo que o aluno vai fazer é fotografar a minha lousa. Não dá para eu convencer o meu aluno agora que ele precisa copiar. Então, eu copiava porque era uma necessidade, não porque era obrigado. Falta de recurso, né? Não tinha outro recurso, então você tinha que fazer assim. Agora, como a cultura mudou, né? Todo mundo tem uma máquina fotográfica na mão, todo mundo tem gravador na mão, não adianta eu querer obrigar. Então, eu tenho que criar outras situações para que seja desenvolvida a forma como a gente aprende, que é da construção do conhecimento, mas usando as novas tecnologias. Então, colocar os alunos para discutirem, para desenvolverem projetos, eles vão ter que fazer anotações, mesmo que seja no computador, ou seja, às vezes com post-its em Uhum. discussões, etc., mas que façam sentido, não pode ser uma coisa forçada. Tá? Então, é adaptar o Muito básico, bom. aquilo que todo mundo já conhece, só que para a nova realidade, para a nova cultura. É uma bandeira que eu levanto muito também, professor, de pensamento crítico de quem está criando o ambiente educacional, né? Eu dou aula de design instrucional também. Muitas vezes as pessoas querem regras para seguir, né? Então, como a minha Receitas, né? receitas, né? Como minha construção de mundo exigiu que eu anotasse a minha regra agora na minha sala de aula que vocês anotem também, né? E para Isso. pensar criticamente é o que você falou muito bem aqui. Tem que conhecer as possibilidades tecnológicas atuais e conhecer toda essa base pedagógica, andragógica, o que quer que seja, de como o conhecimento é construído, né? Com isso em mente, dá para pensar criticamente. Quando eu faço formação, tem uma fala que eu vi de acho que foi um asiático, japonês, alguém que fala sobre oratória, e ele fala, quanto que é 10 mais 10? É 20. Aí ele começa a falar várias formas de chegar no 20, né? Então, ó, o objetivo era chegar no 20. Olha quantas formas a gente encontrou de chegar no 20. Por que você quer resolver do mesmo jeito sempre, né? Então, várias pessoas vão chegar no 20 com fórmulas diferentes. Então, se o seu objetivo é ensinar determinado resultado de aprendizagem, você pode criar outras formas para diferentes pessoas, né? E isso, quando eu falo informação, o pessoal dá uma travada, assim, ó, por que a sua ementa é a mesma para várias gerações? Eu já conheci professores, assim, que são sensacionais, mas o seu plano de conteúdo é o mesmo para o pai e para o filho, para duas gerações. Certo. Então tem que repensar, tem que mudar, né? Mas aí um outro assunto também de motivações, de estímulos, políticas e tudo mais, mas o que você falou aqui já tá muito bem encaixado no que o pessoal precisa e quer ouvir, né? E aí tem a situação que ninguém pode deixar de falar, que é a inteligência artificial, né? Sim. Eu tenho um curso também de inteligência artificial, onde tem muitos professores, estão fazendo a diferença, estão criando modelos 3D para ensinar química, estão fazendo muitas coisas legais, estão aprendendo novas habilidades. Só que até essa lacuna que você falou de mudanças sociais e demandas econômicas, né, da questão dos engenheiros civis, que do nada precisava muito mais, eu acho que isso vai se intensificar, né? Novas profissões, novas demandas. Eu acho que essa reciclagem, talvez, de mão de obra ou substituição de mão de obra vai ser cada vez mais rápida. Eu já estou vendo um movimento de lacuna técnica muito grande, muito gritante entre jovens ou adultos que têm acesso a determinadas ferramentas com mais facilidade, né? A Web3, inteligência artificial e tudo mais, funcionando quase que como ciborgues. E aí você tem os leigos. E não precisa ser pobre para ser leigo. Eu conheço gente que tem dinheiro, tem empresa, tem presidente de empresa, mas é leigo no sentido de estar vivendo na Web 1 ainda. E o cara só consegue ler, ele é passivo e com dificuldade ainda, né? E dentro dessa lacuna existem problemas que podem virar modelos de negócios, algumas edtechs estão trabalhando nisso, mas eu acho que também tem muito espaço para professores virarem influentes, né? Virarem influencers, virarem criadores de conteúdo, igual você falou também, começar a fazer conteúdo por fora para tentar ajudar essas pessoas. Eu, particularmente, tenho trabalhado com ONGs, né, na mitigação desse problema, com projetos de fundos privados, fundos públicos, o que quer que seja, mas treinando ONGs para que elas resolvam essa lacuna técnica já na base. Você tem trabalhado um pouquinho com isso, ou você tem visto alguma iniciativa interessante para as pessoas que estão vendo essa lacuna crescer e não estão conseguindo resolver, até mesmo em suas próprias vidas ou nas vidas de alunos, filhos e tudo mais?
Tem vários pontos aí, a gente não vai ter tempo de discutir todos, mas Tá. primeiro vamos ver os dois extremos. Tá? Você tem o extremo daquele que não adota a inteligência artificial, porque ou por falta de conhecimento, ou por preconceito, ou por medo, ou por qualquer motivo, e continua usando as suas ferramentas antigas. Né? E temos aquele que adota a inteligência artificial de uma forma assim, fica encantado com aquela tecnologia e adota achando que é resolução para tudo Acabou, né? e usa de uma forma inadequada. E eu não sei qual é pior. Assim, uma das coisas no mundo empresarial, a gente costuma dizer que pior do que ter um funcionário burro é ter um funcionário burro com iniciativa. Porque o burro com iniciativa ele pode detonar a empresa. Tá? É. E o que acontece alguém que adota a IA de uma forma assim tempestiva, uma forma sem No acreditando impulso, cegamente né? em tudo que ela faz, mas usando de uma forma pouco inteligente, né? Eu também lembro da minha época tinha uma revista chamada Med e nessa revista Med tinha lá todo mês tinha uma seção que era respostas cretinas para perguntas imbecis. Então, sabe aquela pergunta que o cara fala, é aqui que é a igreja, e está a igreja na frente dele, o cara, Não, não, não. aqui é não sei o quê, então é aquela coisa. Né? E aí eu falo que, hoje em dia, com a inteligência artificial, se você fizer perguntas imbecis, você vai receber respostas cretinas. Então a inteligência ainda está em quem faz a pergunta. Então, um desafio, a gente tem dois desafios aí. Um é criar competência em quem não tem para usar essa tecnologia. Boa. A outra é melhorar a competência de quem usa essa tecnologia, acha que é competente só porque consegue usar operacionalmente essa Baixou o ferramenta, aplicativo, né? E acha que tá e acha voando. que, não, eu domino, é fácil, é só perguntar, ele responde qualquer coisa, e se você acreditar cegamente naquilo, você está fazendo pior do que o outro que é mais cuidadoso e vai demorar mais, porque não vai usar bem essa tecnologia, mas vai chegar numa resposta mais confiável, porque a gente começa a ter muita coisa de má qualidade feita de uma maneira assim, sem crítica, a gente tem que desenvolver bem esse espírito crítico. Eu não considero, eu sou da área de tecnologia, já tenho muitos colegas de laboratório do lado ao meu pesquisando inteligência artificial, uso inteligência artificial, conheço, sei como funciona, etc. Mas eu acho que inteligência artificial não é o nome adequado, porque não tem nada de inteligente nesses sistemas. E isso cria uma expectativa errada. Sim. Nicoleles fala disso também. Então, eu admiro muito o Nicoleles, eu vou procurar ver, eu não lembro de ter visto ele falar da IA em particular, né? Acompanho outros trabalhos dele de neurologia, etc. Mas na verdade, a inteligência artificial uma forma rápida de fazer tarefas burras, tarefas repetitivas. Tá? Tudo que a IA faz hoje, a gente conseguiria fazer tendo verba suficiente para pôr um monte de gente para ficar fazendo. Sim. Ela não cria nada. Então, a diferencial da inteligência humana é a criatividade. E a chamada inteligência artificial não tem criatividade. Ela, principalmente, é a tecnologia atual. Pode ser que um dia eu não sou descrente de que a gente possa chegar numa inteligência até superior à inteligência humana. Algum Na dia. geral, né? AGI. Pode acontecer, tá? Mas no momento, o que é chamado de inteligência artificial é, na verdade, uma forma rápida de se identificar padrões. Então, a inteligência artificial hoje ela é baseada no que já existe. Então, ela faz uma pesquisa, é uma melhoria da ferramenta de pesquisa, porque no início, quando você ia pesquisar no Google, você tinha que pôr palavras-chave e ele fazia navegar a ali, né? pesquisa de acordo com aquelas palavras. Você tinha que saber quais as palavras-chave mais adequadas. Com o tempo, as pessoas começavam a fazer pergunta para o Google e ele já era meio esperto e pegava quais eram as palavras-chave. Por que não sei o quê, e conseguia ajudar a achar. Então, o que a IA fez foi subir um pouco esse nível, permitindo que você faça perguntas. Ele interpreta a sua pergunta, vai para a ferramenta de busca
Estatisticamente que já. já foi treinada para ver o que existe de padrão parecido com isso, para dar a resposta mais parecida com o que você espera, de uma forma que parece linguagem humana. Então, ele disfarça, na verdade, é uma ferramenta de automação, de busca, etc., mas que tem essa possibilidade de converter para uma linguagem generativa. Ou seja, ele consegue falar cada hora de um jeito diferente, então fala que é generativo, mas é com base no mesmo conteúdo de sempre. Né? E aí, as pessoas se iludem, porque como ele está falando como se fosse um ser humano, você pergunta como um ser humano e responde como um ser humano, já atribui a essa IA uma inteligência que ela ainda não tem. Então, você não pode perguntar coisas que envolvam criatividade, que envolvam pensamento crítico. Essa inteligência não tem nenhum pensamento crítico. Tá? Ela se omite qualquer questão mais crítica, se você colocar, ou ela fala não tem competência para isso, ou Não está na minha ela... política. Exatamente. Outra coisa também, ela não se posiciona. Ah. Se você for ler lá nessas ferramentas de inteligência artificial, lá nas entrelinhas, você vai ver que tem lá uma informação de que tudo que você escreve pode estar sendo lido por seres humanos. Então, e usado para treinar ela, né? Porque existem seres humanos controlando lá, não, pera, aqui não, isso validando. Não sei o que, validando. Aí existe a inteligência humana. Então a gente tem que saber usar bem isso. Eu vou citar aqui dois pensadores aí da época atual muito importantes. Um deles foi minha referência na engenharia, que é o Noam Chomsky. Ah, legal. Que eu Filósofo aprendi também. linguagem de comunicação, questão de bits e bytes, baseado na teoria da linguagem dele, que realmente é fantástica. E agora ele é também ele atua politicamente, bem bacana. Assim, quase 100 anos e bem ativo, né? Quase 100 anos, muito ativo. Ele fez recentemente, deu uma entrevista para a Time, se não me engano, em que ele falou que o ChatGPT, mas eu generalizo, essas ferramentas generativas, o Gemini do Google, por exemplo, tal, é o maior sistema que já existiu de plágio. Porque, no fundo, é isso. Ele te dá... Plágio autorizado ainda. Autorizado. Ele pega toda a informação que outras pessoas geraram e converte aquilo para uma outra forma de dizer aquilo, mas está dizendo coisas baseadas em conhecimento alheio e te apresenta para você. Tá? E, por outro lado, o Sugata Mitra, que é autor daquele livro Furo na Parede, ele tem uma visão um pouco mais otimista. Tá? Ele compara o uso da inteligência artificial agora com antigamente, quando os alunos eram proibidos de usar calculadora, porque a calculadora vai impedir o aluno de raciocinar, ele tem que fazer a conta à mão. Operações mentais, né? E aí você nunca vai subir de nível se você ficar sempre fazendo continha na mão. Hoje não é calculadora, é computador, é celular, e você vai ter ferramentas cada vez mais sofisticadas. A IA é mais uma ferramenta. Você tem que encarar a IA como uma ferramenta que vai fazer aquilo que você ordenar. Se você der orientações bem dadas, o resultado vai ser bem feito. Senão, vai ser lixo. Vai atrapalhar, né? Depende do ser humano. Mas a gente tem que aprender a usar essa ferramenta, porque se todo mundo começar a usar essas ferramentas, você vai ficar improdutivo usando. Fica para trás, né? É mais ou menos como antes das impressoras e dos editores de texto, os artigos e livros eram datilografados. Então você tinha um processo de mandar para o autor revisar, se ele tivesse que mudar alguma coisa, tinha que ser redigitado tudo, se acrescentava uma linha, todas as outras páginas tinham que ser redigitadas, mas era assim que o mundo funcionava, e todo mundo escrevia dessa forma, datilografando. Tá? De repente, alguém teve a ideia de usar um editor e a impressora, e esse começou a se destacar em relação aos outros. Para acelerar, né? Hoje ninguém consegue escrever um livro numa máquina de escrever, datilografando. Só se for uma pessoa bem cult, né? Um cara bem exótico. Outra coisa, quando eu fiz o doutorado, eu fazia pesquisa indo nas bibliotecas e anotando em fichinha e tirando xerox dos artigos. Né? Se algum orientando meu for fazer isso, eu vou achar que ele está perdendo tempo, porque você consegue, com ferramentas de busca, varrer as bases do mundo inteiro e chegar a respostas muito mais confiáveis, e você não faz mais sentido você... E economiza papel ainda, né? Exato. Então,
como a IA é uma ferramenta que automatiza esse processo de busca, de identificação de padrões e de resultados, não tem sentido você não usar. Por exemplo, recentemente eu fui ministrar uma palestra em que eu ia falar de IA. Eu falei, bom, eu tenho ainda o hábito de preparar minha palestra do jeito tradicional. Tá? Eu busco fotos que eu vou usar, eu busco as informações, eu organizo, estruturo, vou no planilhas do Google e edito lá meus slides e tal, e sempre fiz assim. Mas eu falei, dessa vez, como eu vou falar sobre IA, vou aproveitar e usar uma ferramenta de IA. Tinha acabado de sair o Gemini, vou usar o Gemini. Comecei a usar. E aí, todas as imagens da palestra eu gerei usando o Gemini, as tabelas, etc. E eu aproveitei essa minha experiência para apresentar na palestra como é que foi. Legal. Então, tem casos interessantes lá. Por exemplo, eu fui montar uma tabela só para testar, que hoje, por exemplo, já não faz mais sentido você ficar coletando dados e preenchendo uma planilha. Você pede para a inteligência Sim. artificial, que não é inteligente, tinha que parar. É um trabalhador eficiente, é um escravo, não sei que nome a gente dá, mas é um trabalho braçal, no fundo, que essa IA faz. Não é um trabalho inteligente. A inteligência está em quem faz as perguntas. Aí eu falei, deixa eu testar aqui. Pedi para ele me levantar os dados do PISA dos últimos 10 anos na América Latina e comparar os países, para ver o que saía. Bom, primeiro que ele não me mostrou dos últimos 10 anos, ele mostrou apenas 2 anos, acho que 2012 e 2018, não sei porquê. Tá, tudo bem. Aí ele fez a tabela de um jeito lá, em que ele repetia na mesma linha, por exemplo, Argentina 2012, na outra linha Argentina 2018. Ficava ruim de ver assim. Eu falei, ó, muda para coluna, põe uma coluna, 2 colunas ano, e só põe uma linha para cada país, algo assim, né? Ele fez de novo, mas fez errado. Aí eu falei, não é bem assim, expliquei de novo. Ele, desculpa, agora eu entendi. Então, é legal ter essa conversa, mas Sim. não é nada inteligente, é tudo programado. Você que tem que orientar. E dei outros exemplos também, que ele fez coisas erradas, que no fim eu percebi que tinha erros, porque nos últimos 10 anos ele omitiu 2022, se não me engano, omitiu coisas que, se eu acreditar piamente no que ele me passou, eu posso passar vergonha na hora de fazer uma apresentação baseada nele. Mas ele gerou uma planilha linda, com Sim. tudo isso já economiza. Se acreditar cegamente é um problema, né? E Problema. o senhor trouxe isso bem voltado para IA, e é bem interessante porque a gente ainda está resolvendo o problema do Google, né? De pesquisar, que a gente chama de educação midiática, que é os jovens pesquisarem e entender o viés de um autor, entender se é falso ou não, validar essa informação, investigar mesmo na internet. E quando a gente começa a falar disso, aí aparece a inteligência artificial. Então, é interessante que os professores entendam que essa mudança ela vai ser constante. Daqui a pouco tem computação quântica. Aí eles vão colocar computação quântica com inteligência artificial. O que vai dar disso? Né? Então, a gente tem que estar sempre se atualizando como educadores, como professores, né? Buscar uma forma de achar nessa obrigação algum tipo de alegria, porque vai ter que se atualizar se quiser ser educador, né? E assim como a gente não faz sentido proibir o uso de calculadora, nem uso de celular, que não dá para a gente começar essa discussão aqui, mas tem uma discussão sobre deve ou não deve usar, né, tal. Mas a inteligência artificial vai ser mais uma ferramenta que não dá, porque no dia a dia as pessoas vão usar. Então, se eu não educar o meu aluno para usar bem essa ferramenta, ele vai para o local de trabalho depois, para o mercado de trabalho, sem ter tido essa experiência na escola, porque foi proibido na escola, e ele não vai saber usar adequadamente. É uma ferramenta. Para os meus alunos de programação, por exemplo, eu já libero. Eu falo, não, você quer procurar o código lá? Faz um código. Não tem problema. Só que você vai ter que me explicar se der algum problema, por que não funcionou. Legal. Como é que funciona isso ou aquilo. E se eu mexer aqui parar de funcionar, como é que você vai resolver? E você vai ter que ser honesto e dizer que o que você pegou da internet, o que você pegou da inteligência artificial e qual foi a sua contribuição. Mas eu sei que no mercado de trabalho ele vai ser mais bem formado se ele souber usar essa ferramenta do que se eu forçar ele a aprender como eu aprendi. Linha a linha. Linha a linha, só porque assim aprende mais e ele não desenvolve a habilidade de usar esse ferramental. Existe esse ferramental e temos que usá-lo. Muito bem. Professor, sei que você tem horário. Fica à vontade para. Então, fica à vontade para encerrar, falar mais dos seus contatos, dos seus serviços. Tem palestra, tem o livro, que é muito bom. Fica à vontade para dizer como é que o pessoal pode te encontrar. E eu só posso agradecer. Você com certeza vai ajudar muita gente e ficamos aqui à disposição. Eu que agradeço a oportunidade de falar com o seu público. É um grande prazer, tá? Estou sempre à disposição. No romerotori.org
você tem acesso ao meu blog, que está um pouco parado, mas eu vou reativá-lo já já, tá? E lá tem inclusive outros contatos, mas um contato que eu tenho mais seguidores é no Instagram, né, é o prof.romero.tori no Instagram, e as outras redes vocês me acham facilmente também, no LinkedIn, Romero Tori, professor Romero Tori, vocês vão achar. E no Instagram eu vou começar agora, estou planejando uma série aí de interações com o meu público sobre essas questões, muitas das que nós levantamos aqui hoje. Vou discutir Legal. inteligência artificial, vou discutir uma coisa que nós não entramos no assunto hoje, que pode ser tema de talvez uma outra conversa, que é a educação imersiva, as novas tecnologias imersivas, né? Legal. Sobre a questão de presença, distância, etc, etc. E o meu livro é fácil de encontrar, ele está na Amazon, é só procurar Educação Sem Distância. Existem alguns imitadores, né? Tem uns outros livros lá que chamam Educação Sem Distância, eu descobri outro dia por acaso, Olha mas só, achei interessante até, preciso dar uma olhada. Mas o original, o meu, é só ver o autor, Romero Romero Tori. Tori. Tá? E tem na versão e-book e na versão impressa. Tá? Outra coisa que eu quero aproveitar, reforçar aqui, eu já falei no início, a questão do Congresso Internacional ABED de Educação à Distância, que está com chamada, tem lá várias trilhas, trilha de teoria, trilha de metodologias, trilha de tecnologias e mídias, trilha de gestão e trilha de políticas públicas, regulamentação, curricularização. Então, tem espaço para todas as vertentes relacionadas à tecnologia na educação, em particular a educação à distância, mas o Congresso ABED é amplo para discussões relacionadas a ensino híbrido, ensino presencial apoiado por tecnologia, etc. Até 31 de março estão abertas aí as submissões e trabalhos. Ele vai ser realizado em Brasília, CIAED, Congresso Internacional ABED de Educação à Distância 2024. Procure aí na internet, participe, espero encontrá-los em Brasília. Muito bom. Professor, muito obrigado. Até a próxima. Até, muito obrigado, Alan. Tudo de bom. Vamos nos falando aí. Um abraço.